Deus é bom. Aquele que pode, pegue sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, o capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade. Para ganharmos tempos, vamos ler. E diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Verso 3: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5: e estava ali um homem que havia 38 anos, e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado já havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Verso 14, para encerrar, que diz assim: depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero pensar sobre esse texto, sobre essa palavra que eu acabei de ler. E eu quero que você preste atenção, serei bem breve, mas porém eu quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, para a minha vida e para a tua. Você pode perceber aqui que o texto diz que está havendo uma festa entre os judeus. Não é claro, não é específico a que festa, mas está dizendo que há uma festa entre os judeus. Mas também tem alguns ou um homem em específico, a um tanque, que ele está há 38 anos sofrendo, padecendo, está doendo, está desconfortável. E aqui se aplica uma questão que é difícil para nós entendermos, mas se aplica muito bem em Eclesiastes capítulo de número 3, quando fala que tudo tem seu tempo determinado e há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Pastor Rodrigo, por que você diz isso? Claro, porque aqui a gente vê no texto que as pessoas estão no mesmo ambiente geográfico, cada um vivendo um tempo diferente, ou bem melhor, uns estão em festa, outros estão na espera de um milagre. Então a gente pode perceber que por mais que a gente esteja num ambiente comum, no mesmo lugar geograficamente falando, eu posso estar do seu lado, no mesmo lugar vivendo um tempo diferente. Porque aqui tem gente que está indo para a festa, estando na festa, mas tem outros que não têm motivo para festejar, porque estão à espera, à busca que algo aconteça para a tua vida, para que de fato tire o gosto amargo que está vivendo dentro de um tempo específico, determinado, para que tenha algo para se alegrar. Só que Jesus não vai estar num ambiente de festa, ele se dirige a um outro lugar. E que lugar é esse? Um tanque chamado Betesda, casa de misericórdia. Chegando a este lugar, o texto diz que há uma grande quantidade de pessoas. Não fala em específico a quantidade, não relaciona, não é direto acerca do número, mas diz que tipo de pessoas existem ali. Existe gente que não consegue andar, existe gente que não consegue enxergar,
Existe gente que não consegue, tem algum tipo de deficiência ou enfermidade. Então a Bíblia está declarando que Jesus agora não está no ambiente de festa, mas se dirige a um ambiente onde tem pessoas por suas necessidades. E quando ele chega àquele lugar, ele vai específico a um homem. A um homem que a Bíblia não diz seu nome, mas fala o tempo específico que vive a sua doença, que vive ali a sua luta por um pouco de dignidade, conforto, saúde. Não diz o nome, mas diz o tempo, mas diz a condição que se encontra dentro desse tempo. E Jesus se dirige a ele. Isso aqui para mim me chama atenção. Por quê, pastor Rodrigo? Porque não fala o número exato, diz a qualidade de pessoas. Diz também que Jesus se dirige àquele homem. E eu creio que como a Bíblia fala que há um número de pessoas significativo, se Jesus chegou até aquele homem, ele passou por alguém, mas alguém não percebeu que era quem estava sobre aquele lugar. Não entendeu? Vou repetir. Todos reunidos em busca, olhar para o tanque, esperando que um anjo desça, a água se mova, para que eu possa alcançar milagre. Agora Jesus, aquele que é o dono do milagre, aquele que tem palavra de milagre, ele está no lugar onde pessoas necessitam, mas tem gente ainda olhando para um lugar específico e não percebe que ele está no lugar e pode curar, pode trazer palavra de vida, de vitória. Pastor, o que acontece? É que quando a gente está tão apegado a coisas e criamos métodos na espera que Deus vai agir daquela forma, a gente perde a sensibilidade de perceber que muitas das vezes Jesus está do lado, Jesus já veio, Jesus chegou, abandonou, deixou de estar numa festa para estar contigo no dia que chora. A gente precisa voltar a ser sensível a Deus e ao seu Espírito e não se apegar a questões que nós criamos, metodologia. Não, Jesus tem que fazer assim. Não, ele não faz como eu quero, ele faz como ele quer. O interessante é que ele usa de multiformes para glorificar o teu nome. Talvez tu esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu estou esperando que seja dessa maneira. Eu quero já liberar uma palavra para a tua vida. Deus é Deus de surpresa. Esteja atento, porque ele já está. Jesus está no tanque. Se dirige a um homem. Jesus faz uma pergunta a ele: queres ser curado? E ele diz: Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me pegue e coloque no tanque. Ele está falando de dependência. Ele está falando de outra questão: solidão no meio da multidão. Ele está falando também de uma outra questão que dói. Me pergunte o que é. Ele não está falando da condição que não anda. Ele está falando que a dor do momento que grita ele é que ele não existe no coração das pessoas que estão à sua volta. Uma coisa que dói, quando a gente não consegue andar, a gente não consegue fazer por nós mesmos, é estar do lado de pessoas que não nos enxergam. E ele está dizendo a essa dor. Jesus pergunta: querem ser curado? E ele está dizendo do que ele precisa ser curado. Ele precisa ser curado de coisas que carrega acerca de pessoas sobre aquele lugar. Porque ele não diz: eu quero levantar. Ele está dizendo: eu não tenho ninguém. Ele está falando de solidão. Ele está falando que o desprezo dói. Uma das questões que muito dói é que quando a gente não existe no coração de alguém que está bem próximo de nós, a gente só espera um olhar, uma mão. Eu não quero nada, eu só quero um abraço. Quero que você me ouça. Eu sei que você não pode mudar minha condição, mas você pode melhorar o que eu estou vivendo. Pelo menos dizendo que está comigo. É muito bom quando alguém nos enxerga, quando alguém olha para nós de fato quem nós somos. Só que a pergunta de Jesus é específica: queres ser curado? Vou olhar por outra perspectiva, por outra ótica. Se Jesus hoje perguntasse a nós aqui nesse culto: o que queres? Ou melhor, queres ser curado? A pergunta aqui é específica. E qual é? Jesus está dizendo para ele:
Você quer ficar livre do mal que te trouxe até aqui? Pastor, você vai ter que me provar isso, eu vou te explicar. Porque quando pergunta, quer ser curado, quer ser liberto do que te causou a chegar a esse lugar, porque o versículo 14 que lemos me dá base para isso. Porque a condição que aprisiona um homem, as consequências que ele não tem condição a pagar por si só, e só Deus pode fazer por ele, são consequências do pecado. Porque no versículo 14, quando Jesus encontra com ele no templo, está dizendo: olha, tu está aqui são, tu está de pé, mas para que tu não volte para o lugar da onde eu te arranquei, tenha a condição, seriedade sobre uma coisa: pecado nunca mais, pecado nunca mais. Eu quero te dizer que existe um, está aqui no nosso meio, por intermédio do teu Espírito, e ele está ministrando a minha alma, te dizer: quer ser curado, mas vai ter que abrir mão daquilo que Satanás usa para te envergonhar. Quer ser curado? Eu te levanto hoje. Não entendeu não? Jesus está dizendo: tu sai daqui andando, mas tu tem que fazer uma escolha. Jesus é específico, é direto. Quer ser curado? Vai ter que abrir mão daquilo que te adoece. Vou perguntar de novo: quer viver milagre? Tu sai daqui hoje com o milagre na mão, mas para isso acontecer, a decisão tem que partir de você. Existe um que me trouxe aqui, que fala por intermédio da minha vida, e ele está dizendo: o milagre eu te dou, mas tu tem que escolher ficar fazendo a minha vontade, a minha palavra, o meu querer, me servir. Eu te levanto hoje. Pastor, eu já vivo isso há muito tempo. A Bíblia está dizendo que tem um que está 38 anos aprisionado, mas por uma palavra ele vai ser liberto. Só que antes da gente caminhar sobre esse pensar, vale a pena se pensar numa outra questão. Me pergunte qual é. Se parece muito com os dias atuais isso aqui. Me pergunte por quê. Porque tem gente necessitado, doente, mas ninguém enxerga ninguém. Todo mundo precisando, mas todo mundo olha para si. Não tem unidade. Só que existe uma outra questão a se pensar. Isso aqui é muito sério. E o que é, pastor Rodrigo? Simples. Por que as pessoas nunca se aproximaram dele, Mauro? Ou bem melhor, porque nesse período ele está dizendo que ninguém se aproximou de mim. Uma coisa é quando a situação é criada, quando a consequência do pecado vem. Na maioria das vezes a conta chega, e para a conta, quando chega na mão daquele que não quer pagar, não se consegue pagar, e chega, acontece uma questão. E qual é? A gente não sabe o que fazer. Consequência do pecado. Tratando-se do versículo 14. Só que quem era ele antes de ser condicionado àquela posição? Quem era ele antes da cama? Quem era ele antes da consequência do pecado deixar ele sobre uma cama de palha? Está vivendo 38 anos, consequência do pecado, numa situação desconfortável. E ele diz mais sobre sua fala. E o que é? Ele está dizendo: eu apenas existo, porque viver eu não vivo. Em que sentido? Ele só existe. Porque para nós vivermos de fato, tem que ter razões. E ele diz que através da sua fala, ele exala tristeza, solidão. Eu existo num ambiente onde estou cercado de pessoas, mas para elas, ninguém me vê. Isso dói. Mas uma pergunta eu quero fazer: quem é ele antes da cama? Sabe por quê? Porque Deus tem seus meios de se revelar a cada um. Tem um versículo que grita ao meu coração, eu gosto muito dele. É quando Paulo está escrevendo à igreja de Efésios. Versículo 3, capítulo 14, ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. Ele está preso, orando pelos novos convertidos, com medo que eles não consigam suportar a perseguição e venham titubear na fé. E qual é a ótica dele? Eu me dobro e Deus responde o meu clamor.
Eu me dobro diante dele e Deus responde o meu clamor. Essa é a nossa ótica. Mas também existe um outro ângulo a se olhar. Eu me dobro para que Deus responda, mas Deus também me dá motivos para que eu me dobre e se chegue a Ele. Porque quando nós não enxergamos a Deus, quando a mesa está farta, quando as oportunidades são grandes, existe um escritor chamado C.S. Lewis e ele diz: Deus aumenta o amplificador da dor e da perda, para que tu possa ouvir a voz de Deus. Vou falar de novo, quando não ouvimos a Deus na bonança, e Deus quer comunicar algo a nós, Ele aumenta o amplificador da perda, das dores, para que a gente possa ouvir a tua voz. Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Está muito fraco, sim ou não? Quem somos nós antes da porta fechar? Jesus faz uma pergunta direta: querem ser curados? Ou bem melhor, você conhece a razão que está aqui? Porque não faz sentido simplesmente livrar, trazer sem ensinar, amadurecer, crescer. Eu costumo dizer, isso é meu, eu gosto de pensar dessa forma, que tudo é pedagógico, sempre tem algo a ensinar. Você conseguiu enxergar um embrulho pequenininho que tem dentro dessa situação? Desembrulha ele, tem um saber sobre. Querem ser curados, mas você entende o porquê que chegou até esse ponto? Querem ser curados, você sabe por que há 38 anos tu está vivendo isso? Querem ser curados, mas tu tem a noção que para você ser curado e sair daqui, você tem que fazer uma escolha. Tem que abrir mão daquilo que te adoece, daquilo que te aprisiona, daquilo que traz vergonha. Jesus está conscientizando ele, só que ainda tem uma outra questão. E qual é? Jesus precisa arrancar aquilo tudo de dentro dele. Se essa pergunta para mim, eu ia dizer, na condição dele, eu quero agora. Mas tem uma outra questão a se pensar. É que quando de fato eu me direciono a Deus, eu peço a Deus aquilo que quero e nem sempre aquilo que preciso. Se Jesus hoje nos perguntasse de fato: queres ser curado? Você sabe de fato o que você precisa para a tua vida? Ou você está baseado em cima daquilo que você quer? Existe uma diferença entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu preciso. Existe uma diferença entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu preciso para a minha vida. E nem sempre aquilo que eu quero corresponde com aquilo que de fato Ele tem para a minha vida. Pastor, então como é que faz desse negócio? Que não faça mais a minha, mas a tua vontade se cumpra sobre a minha vida. E Jesus ainda diz mais: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Eu vou falar de novo, o convite é claro, é direto. E ele diz mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer servir? Negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. O desprezo, a dor mental é pior do que a dor física. Loucura, pastor? Não. Porque quando aqui não resolve, transforma no corpo em doença, e a gente sabe disso. Quando aqui está ruim, está tudo ruim. Ele está falando do que dói, ele está falando dos seus sentimentos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que tem gente aqui hoje: pastor, eu não queria dinheiro não, queria casa nova, eu só queria paz. Eu só queria ser visto, pastor. Só queria ser amado, acolhido. Só queria uma mão estendida. Ele não pediu para levantar, ele pediu companhia, Mauro. Mas quando a gente não encontra isso em homens, existe um que se apresenta a nós.
Há 38 anos ninguém se importava contigo, com consequências absurdas que sobreveio com a tua vida através de escolhas fora da minha direção. Mas hoje o tempo de silêncio se cessa. Eu vim na tua direção hoje. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vim nesse culto hoje na tua direção para palestrar e falar contigo. Hoje eu quebro o silêncio e te pergunto: querem ser curado? Eu mudo a tua vida hoje. Quem crê no milagre? Quem crê na palavra? Quem crê no milagre na palavra? Isso é um recado de Deus para a tua vida, que disse: Deus não está nem aí para mim. Eu digo que está, e Ele te ama. Não, ninguém me enxerga. Ele está dizendo: eu te vi, por isso hoje me manifesto através da minha palavra. Passará essa dor aguda dentro do teu coração. Tu se transparece forte para os outros, mas eu conheço o grito da tua alma. Hoje o milagre está acontecendo no interior de pessoas aqui. Pastor, o que você está dizendo? É como aquela mulher ouviu falar de Jesus, chegou, tocou nas vestes. Quem está do lado não percebeu, mas só ela e Jesus sabia o que aconteceu com ela naquele momento. Hoje é noite de milagre. O desprezo é pior do que a miséria e a pobreza. Eu vivo, ele dizendo, mas aparentemente para os outros eu não existo. É doído ou não é? É doído ou não é? Quando a gente não é percebido, visto ou tratado por alguém que a gente espera o mínimo. Dói ou não dói? Dói. Uma fala dele é o que, se você parar para analisar, pesquisar, aquela cama que ele está deitado não é uma cama confortável como a nossa. É uma cama feita de palha. 38 anos, numa condição ruim, desprezável. O que me dói não é a cama desconfortável, mas é a minha não existência nos corações de pessoas que conhecem a minha dor. Arroz com feijão até como, pastor, mas difícil para mim é ninguém nem cruzar os olhos para mim. Você imagina se você estivesse aqui no culto agora, todo mundo, mas como se você não existisse. Eu sei que isso acontece em ambientes familiares. Pessoas que vivem no mesmo lar, mas só dividindo a casa, porém não existe. Isso aqui é para aquele que já não aguenta mais. E outra questão que eu vou dizer, só entende sobre isso aqui quem passou. É uma frase que Deus me deu na minha dor. Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. O que dói mais para mim não é a minha condição. É que aqui dentro não tem nada legal. Está ruim. Precisa melhorar. Jesus está naquele lugar. Para a gente caminhar para o final, Jesus dá uma ordem agora para ele. E diz assim: e Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Vou melhorar. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. A primeira foi uma pergunta, a segunda foi uma ordem. Eu escrevi aqui na minha Bíblia: quem dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Eu vou falar de novo que tu não entendeu isso. Você não sabe quanto tempo eu fiquei de joelho até que do alto viesse essa frase. Para mim e para a tua vida. Quem dá a ordem também dá o poder para que a ordem se cumpra. Isso aqui é para quem chegou aqui nessa noite em busca de milagre. Quem dá a ordem para que você se levante e mude a condição e o milagre é gerado, é que dá o poder para que a ordem se cumpra. Eu vou dizer de novo, em nome de Jesus de Nazaré: quem dá a ordem também dá o
poder para que a ordem se cumpra. Quem dá a ordem também dá o poder para que a ordem se cumpra. Quem dá a ordem também dá o poder para que a ordem se cumpra. Mais uma vez para o inferno ouvir e os grilhões ser quebrados e tu ser curado de qualquer que seja a enfermidade. Quem dá a ordem também dá o poder para que a ordem se cumpra. Quem dá a ordem? Jesus. E também libera, ordendo o poder para que a ordem se cumpra. Não entendeu não? Filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu quero falar contigo. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e eu me pus de pé. Na forma que recebemos a palavra, é a forma que ela se aplica em nossa vida. Pastor, tu está dizendo o quê? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. E Jesus está ministrando a minha alma. Filho do homem, põe-te em pé. A ordem já foi dada. Toma posse do teu milagre. A ordem. Só tem um detalhe. Eu preciso encerrar com esse recado. Qual o recado, pastor? Depois Jesus encontrou o homem onde? No templo. E disse: eis que já está são. Não entendeu não? Quando Jesus dá ordem e libera o poder, não tem remendo. Vou falar de novo. Jesus encontrou com ele dentro do templo, como são, inteiro, tudo resolvido. Tu não entendeu? Levanta a mão que eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Deus não faz remendo. Se a ordem foi dada, o milagre é completo. Se a ordem foi dada, o milagre é completo. Se a ordem foi dada, o milagre é completo. Em todas as áreas da sua vida, Deus visita hoje, através da palavra. Caminhando para o fim para a gente orar. Eis que já estão são. Agora Jesus aqui está dando uma direção. Me pergunte qual é. Quem gosta de direcionamento da parte de Deus? Jesus te dá a condição e ainda te dá a forma de administrar a condição nova que Ele te dá. Ele está dizendo: não peques mais. Sabe o que Ele está dizendo? Não abra mais aquela porta que eu fechei. Não volte para aquele lugar que eu arranquei. Não coloca para dentro quem eu pus para fora. Não chega perto disso. Eu arranquei da tua vida. Lá não é mais o teu lugar. Hoje Jesus nos liberta. Opera milagre por completo. Dá a ordem e o poder para que a ordem se cumpra. E nos dá uma direção para a nossa vida. Jesus deu a ordem, liberou o poder para que a ordem se cumpra, faz o milagre por completo e ainda nos dá orientação para a nossa vida. Eu me lembro de uma mulher, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, após o milagre da multiplicação do azeite, ela consulta o profeta, buscando um saber, uma direção da parte de Deus, e ele diz assim: vai, vende, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Deixa eu liberar essa última vez para a tua vida, a última palavra, para me entregar o microfone para quem é de direito. Deus não só te dá um milagre, mas te dá um saber. O Espírito de Deus está ministrando na minha alma o que Tiago escreve, a carta dele. Ele diz assim: se estiver falta de sabedoria, peça a Deus que Deus te dá. Eu também conheço um homem na Bíblia que buscou sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Ele se transformou num grande diplomata. Deus hoje opera milagre, te dá direcionamento e abre a tua mente para saber. Você vai olhar e vai dizer assim: nem eu sabia que eu sabia disso. Eu não sabia lidar com isso, hoje sei. É o operar de Deus na tua vida. Lembre-se,
Deus hoje deu ordem, liberou o poder para que a ordem se cumpra. Diga para o teu irmão, não falta nada. Você já tem tudo aquilo que você precisa. Tu não entendeu? Vou dizer de novo. Não falta nada. Tu já tem tudo aquilo que você precisa. Já disse isso uma vez, eu vou falar de novo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que? Um púlpito, sim ou não? Isso aqui é feito de acrílico e metal. Amém ou não amém? Qual a matéria usada para fazer o púlpito? Acrílico e? Quem fez o púlpito? Diga, o homem. Então o homem, por melhor criador que seja, ele vai criar em cima de uma matéria que já existe. Vou te fazer uma pergunta e entrego o microfone. Deus criou os céus e a terra em cima de qual matéria? Ele usou a sua palavra. O que tu recebeu hoje da parte de Deus? Uma que tem poder de gerar no homem, através do homem, aquilo que ele precisa. Diga para o seu irmão, você já tem tudo o que precisa. A liberação da palavra, a ordem para que o poder se cumpra. Diga para o teu irmão, eu já tenho tudo o que eu preciso. O meu milagre foi gerado. Eu recebi a palavra, e a palavra vem com ordem para que o poder seja liberado, para que o seu milagre se cumpra. Aplauda Jesus nessa noite.